1984, George Orwell. O autor nasceu em 1903 e faleceu em 1950, um ano após ter escrito esse best-seller mundial. Ele foi soldado pelo Império Britânico na juventude. Depois abandonou a função por ideais comunistas. Lutou em favor da Comuna Socialista na Espanha, foi baleado lá e depois perseguido pelos próprios comunistas que antes ele apoiou. Esta obra, por conseguinte, escrita em forma de ficção, traduz muito do que ele viu e viveu, e de tudo o que agora sabemos por diversas outras literaturas e meios, é o que faz e o que planeia fazer o regime e ideologia comunista aonde quer que tenha chances de se estabelecer. E não seria exagero dizer que boa parte do que se desenrola no livro é o que foi estabelecido ou que se tenta estabelecer na China, na Coreia do Norte, na Venezuela, Nicarágua, e também o que está no processo de partidos como o PT e PSOL e todo o consórcio do Foro de São Paulo, que contam com Luiz Inácio da Silva e sua gangue petralha, para que essa ficção orwelliana se transforme em realidade, também no Brasil. E a história começa num dia frio do mês de abril, o mês das comemorações da Semana do Ódio. Winston, o personagem central da trama, está no 7º andar das Mansões Vitória, onde morava. E se vê cercado por grandes cartazes nas paredes com a imagem de um rosto de feições ásperas e um par de olhos negros e vívidos que parecia seguir a pessoa por onde ela fosse. E abaixo dos cartazes os dizeres: "O grande irmão está vendo você." E tão assustador quanto isso era a grande tela que se posicionava ali naquela sala, o tempo todo ligada, sempre transmitindo alguns sons, ruídos ou alguma informação oficial do partido. Mas sua principal tarefa era vigiar as pessoas, observá-las e registrar cada uma das suas ações e palavras. E até as suas expressões faciais eram miradas pela tela e devidamente estudadas pelos setores de controle do grande irmão, o Big Brother. E aquele temido aparelho era chamado de teletela e era fiscalizado pela polícia do pensamento. Todos então viviam sob o peso psicológico de ser vigiado o tempo todo. Cada palavra era ouvida, todo movimento rastreado, quaisquer pensamentos controlados. Winston trabalhava no Ministério da Verdade, na localidade de Londres, região do Bloco Oceania. Tudo por onde seus olhos já alcançavam estava desolado. Casas apodrecendo, paredes escoradas por vigas de madeira, janelas tapadas com papelão. Nada tinha qualquer contexto, era só caos e desordem. O Ministério da Verdade, ou Miniver, como chamado em novilíngua, era um prédio alto, a 300 metros desde o chão. Era todo em branco em formato de pirâmide, e na fachada se lia bem destacados os 3 lemas do partido: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. E parecidos com este edifício havia 3 outros, igualmente imponentes: o Ministério da Paz, cujo assunto era a guerra, o Ministério do Amor, que se ocupava da lei e da ordem, e o Ministério da Fartura, encarregado dos assuntos econômicos. Em novilíngua eram chamados Miniver, Mini-Paz, Mini-Amor e Mini-Far. O Ministério do Amor era o que mais provocava medo nas pessoas. Era um prédio gigantesco, mas sem janelas, circundado por um labirinto de arame farpado com grandes portas de aço e nichos com metralhadoras escondidas. E as ruas ao redor desse ministério eram patrulhadas por guardas, com caras de gorila e uniformes pretos. Naquele dia em particular, Winston estava mais tenso que o normal, e embora tivesse feito muito esforço para que sua face aparecesse diante da teletela tranquila e feliz, ele ainda assim temia que tivesse sido captado algum traço de inquietação, pois o que estava a fazer poderia lhe render uns 25 anos de detenção num campo de trabalhos forçados, ou até punição com a morte. Encostado então, num cantinho de sua sala que a teletela não o visualizava, apesar de poder ainda captar os sons do ambiente, ele então abriu com cuidado e silêncio uma pequena gaveta e retirou de lá o objeto que tanto lhe afligia. Um pequeno caderno de cor empalidecida e amarelada. Um tipo de diário que ele havia outro dia achado numa lojinha de bugigangas e que, movido por um impulso irresistível, o comprou. E cercando-se de cautelas, o escondeu.
Winston queria fazer um registro, uma espécie de diário mesmo, aonde escreveria seus sentimentos ou algo assim. E ali estava ele, de frente para o papel embotado e sua mente, de repente, pareceu ter paralisado. Ele não sabia o que dizer, o que pensar, o que escrever. 4 de abril de 1984. Ele assim iniciou a escrita, mas não conseguia escrever mais nada antes de se passar vários minutos. Seus pensamentos lutavam em sua cabeça para produzir alguma coisa, qualquer coisa. Mas era como se sua mente tivesse perdido a habilidade de raciocínio. Aquela dificuldade toda o deixou em pânico, mas ele escreveu sem muita clareza do que estava pondo no papel. Escreveu sobre os filmes que tinha visto na sessão de projeção noite passada. Um barco com refugiados e helicópteros sobrevoando atirando neles. Depois um pequeno bote com mulheres e crianças e novamente o helicóptero que lançou uma bomba enorme no barquinho. Eram ideias um pouco desencontradas, mas escrevê-las lhe fez lembrar o que motivou a querer registrar seus pensamentos em um diário. Tratava-se do seu encontro no trabalho com 2 figuras que lhe chamou a atenção. Uma certa mulher de jeitos ríspidos que pertencia à Liga Juvenil Antissexo, e como já tinha visto outras vezes, sabia que ela trabalhava no departamento de ficção e que era da classe dos fanáticos do partido. Winston sentira enorme desconforto com a presença dela no trabalho aquele dia. E outro que também o deixou incomodado, mas num sentido mais de curiosidade, foi O'Brien, um membro do alto escalão do partido, a quem Winston também já tinha o visto algumas vezes. Naquela manhã, todos estavam reunidos até para celebrar o ódio. Um procedimento em que todos ficavam sentados assistindo por uma tela à frente deles a imagem de Goldstein, o arqui-inimigo do partido, o homem que renegou o grande irmão e o traiu, envolvendo-se em atividades antirrevolucionárias e que agora, portanto, devia ser odiado por todos. Chama-se a esse processo de programa de 2 minutos do ódio. E todos, por esses 2 minutos, deviam descarregar sobre a imagem de Goldstein sua fúria, gritos, uivos e revoltas latentes. Todos tinham que odiá-lo porque ele, assim diz o grande irmão, foi o primeiro negador da pureza do partido e, em algum lugar, ele ainda estava maquinando suas conspirações. Parece até ser o Alexandre de Moraes falando de Bolsonaro e da milícia digital bolsonarista conspirando contra a democracia. Mas falando de Oceania, a colônia globalista onde Winston Smith vivia, no dizer do partido, Emanuel Goldstein era o renegado decadente, o traidor original e todos os atos de sabotagem, heresias e desvios teriam surgido diretamente dos ensinamentos dele. E como efeito de toda essa propaganda negativa, as pessoas reunidas no grande salão irrompiam em brados de raiva e ranger de dentes, quase em descontrole. Elas eram ensinadas a transferir para ele todas as suas frustrações pessoais e medos. E isso era tão magnético e arrebatador que depois de 30 segundos, escreve Orwell, qualquer fingimento se tornava desnecessário. E um êxtase hediondo de medo e vingança, um desejo de matar, de esmagar, fluía através do grupo, como uma corrente elétrica, transformando cada um num lunático e histérico. Aquela raiva era uma emoção caótica e um tanto doentia. Mas, como aquele era um ódio guiado, ensinado e fabricado artificialmente, às vezes seu efeito era contra o próprio partido. Uma mulher do meio das massas no dia do ódio atirou um sapato contra o nariz do representante do partido que estava ali à frente do salão, mas fazendo como se tivesse errado a mira tentando acertar a teletela, onde aparecia imagens e falas do odioso Goldstein. Ela teria errado, ou tinha sido proposital. Assim, num dado momento, o ódio de Winston não se voltava em absoluto contra Goldstein, mas, ao contrário, contra o grande irmão, o partido e a polícia do pensamento. Às vezes, dava-lhe a sensação de que Goldstein era não o herege de que falavam, mas o único guardião da verdade e da sanidade em um mundo de mentiras. Mas, fora isso, a propaganda era tão forte que no momento seguinte que sentiam desprezo pelo grande irmão, já estavam de novo arrebatados psicologicamente, convertendo seus confusos sentimentos outra vez em adoração ao grande irmão.
O encantamento do partido sobre eles até parecia um feitiço sinistro que recaía em suas almas. Mas, seja como for, no fim da sessão de ódio, aparecia enorme na teletela à frente deles os 3 lemas do partido, em letras maiúsculas e negrito. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. E em seguida, na mesma tela, surgia a imagem do grande irmão, o salvador deles, com seus enormes olhos negros vigiando e pronto a punir. Momento, então, em que eram tomados hipnoticamente suas consciências imersas numa espécie de rito grupal ou delírio coletivo, mas, de todo modo, algo penetrante e emotivo que os levava a todos a entoar um tipo de cântico ou mantra, ou, quem sabe, uma forma mística de oração, repetindo em coro: grande irmão, grande irmão, grande irmão. E, num lépido segundo, embora fizesse tudo como os outros, dissimulava os sentimentos, controlava a expressão facial, entoava a voz mecanicamente, Winston se permitia pensar que ele não era o único ali a nutrir aversão e desprezo ao partido. E sua impressão era de que o Sr. O'Brien, ali na frente, embora ocupasse um alto posto no partido, também pensava e sentia o mesmo que ele. E nessa revolta reprimida, havia escrito em letras maiúsculas em seu diário, como se estivesse a protestar: abaixo, grande irmão! Abaixo, grande irmão! 5 vezes escreveu ele no diário essa sentença. Um súbito calafrio lhe percorreu a espinha. Winston sabia que se fosse pego seria acusado de crime e pensamento, pois mesmo que jogasse fora o seu diário, seus olhos e expressões o denunciariam. Cedo ou tarde a polícia do pensamento bateria em sua porta, avisados pela teletele que o Winston, o funcionário do Ministério da Verdade, tinha produzido em sua mente algum pensamento não permitido. Às vezes, até o tom de voz errado ou um olhar um pouco fora do padrão já denunciava que um crime-pensamento fora cometido. Mas Winston tinha de viver naquela realidade. E isso significava fingir o tempo todo, todos os dias e instantes, até produzir um estado de dissonância cognitiva. Embora esse seja um termo meu, já que na época de Orwell e em que o enredo do livro se passa, esses termos sociológicos não eram usados no sentido que expressam hoje. Mas não obstante, todos de Oceania tinham de violentar a sua mente e consciência até conseguir viver entre tudo o que havia ali como se fossem naturais e até positivas. Por exemplo, crianças espiãs incentivadas pelo partido a vigiarem seus pais e os denunciar ao mínimo detalhe suspeito, todos, adultos e crianças, assistirem mensalmente na praça o enforcamento de algum suposto rebelde extremista opositor. Diariamente, todo mundo vivendo sob o pânico de a qualquer hora ser acusado de inotordoxia, ou de crime-pensamento, ou de outra qualquer das centenas de regras e leis contra a disciplina do partido que não se podia cometer. E não obstante ter de viver sob essa máscara social, de fingir simpatia e abnegação, ainda tinham os eventos simbólicos obrigatórios. As músicas que tinham de cantar em celebração ao partido, as procissões, as caminhadas, o brado de lemas e a constante manifestação de adoração ao grande irmão. E assim resumia-se o que Winston estava vivendo e sentindo. Era como se estivesse vagando nas florestas do fundo do mar, perdido em um mundo monstruoso em que ele próprio era o monstro. Ele encontrava-se sozinho. Ele era um fantasma solitário expressando uma verdade que ninguém jamais ouviria. Mas subitamente, num lampejo de esclarecimento e esperança, veio à sua mente que, enquanto ele a expressasse, de algum modo misterioso, a continuidade não seria interrompida. Não era se fazendo ouvir, e sim permanecendo lúcido, que se levaria adiante a herança humana. E nesse sentimento ele escreveu então no seu diário: ao futuro ou ao passado, para uma época em que o pensamento seja livre, quando os homens forem diferentes uns dos outros e não viverem sozinhos, para uma época em que a verdade exista e o feito não possa ser desfeito. E assinando esse seu texto ele exclamou: daqui, da época da uniformidade, da época da solidão, da época do grande irmão e do duplo pensar, saudações. E, em geral, naqueles dias que Winston vivia, havia medo, ódio
e sofrimento e nenhuma dignidade emocional. E foi num desses dias inquietos que ele sonhou, primeiro com sua mãe e irmã, depois que ele estava numa relva baixa num dia ensolarado, em que via a mulher de cabelo preto do seu trabalho se despindo das roupas como se estivesse arrancando todos os fardos daquela vida e abraçando a liberdade. Ele então acordou. A teletela havia soltado um uivo de apito e ele deveria se aprontar para o trabalho, mas não deixou de notar que houvera acordado balbuciando uma enigmática palavra: Shakespeare. E quanto ao seu trabalho, o Ministério da Verdade era onde a história era escrita, e também reescrita a gosto do partido. Qualquer fato ou evento do passado era apagado e adaptado à nova versão que o grande irmão determinasse. Era onde a verdade era produzida. Se o partido dizia que a Oceania nunca tinha se unido à Eurásia, por exemplo, mesmo que Winston soubesse que há 4 anos atrás a Oceania e a Eurásia estavam alinhadas, então todos os registros que discriminavam sobre essa união deveriam ser destruídos, ou vaporizado, como se dizia em novilíngua. E tudo então tinha de ser reescrito e incorporado que a Lestásia, ou coisa assim, é que sempre esteve em união com a Oceania. E a conclusão era que, se o partido impunha a mentira, se todos os registros contavam a mesma história, então a farsa era incorporada e se tornava a verdade oficial. Quem controla o passado, diz o lema do partido, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. Cá pra nós, até parece aquelas coisinhas que esteve a acontecer durante a pandemia de SARS-CoV-2 desde 2019, 2020 e 2021, onde se impôs uma versão distorcida dos fatos. Bolsonaro não comprou vacina. Genocida. Queimou a Amazônia. Exterminou os indígenas, comprou 51 imóveis em dinheiro vivo, fez rachadinha com Queiroz. E isso penetrou no imaginário das pessoas e quando se abre os jornais, acessa a TV ou páginas da internet, essa história de ficção está sendo repetida e muitos vão se convencendo por ela, ao ponto de tornar-se a verdade oficial. Não porque é a verdade de fato, mas porque não se achará em qualquer outro lugar outra versão diferente desta. Ou seja, todos os registros do que realmente aconteceu foram apagados. O YouTube bloqueou, o Google censurou, o Twitter excluiu, e os que bradaram a verdade por outros meios foram presos pelo STF. E não demora, como já se viu em certos lugares. Essas mesmas falácias estarão também escritas nos livros escolares e distribuídas nesses espaços para manipular todas as idades. E com isso garantir que as gerações futuras tenham também sua devida cota de lavagem cerebral. Como dito, quem controla o presente controla o passado. E quem controla o passado controla também o futuro. E esse controle da realidade, em novilíngua, era chamado de duplo pensar. E esse artifício do duplo pensar era uma das ferramentas mais destrutivas para a mente. Era o mesmo que lançar o cérebro no labirinto de ideias autoconflitantes, ao ponto de enlouquecer a pessoa, de romper seus limites cognitivos. Ao mesmo tempo, o indivíduo deveria saber e não saber uma coisa. Ele sabia a verdade, o fato ocorrido, mas não podia expressá-lo e nem falar a respeito. E também não o veria escrito ou comunicado em lugar algum. Você tinha consciência da veracidade de uma coisa, mas deveria apenas falar as mentiras inventadas, mantendo então na sua mente 2 opiniões que se anulam. Até mesmo entender a palavra duplo pensar envolvia o uso do duplo pensamento. O indivíduo consciente tinha de induzir sua mente à inconsciência e depois, mais uma vez, tornar-se inconsciente do ato de hipnose que você tinha acabado de executar. E era nisso que Winston meditava enquanto fazia uma série de exercícios matinais obrigatórios sob a instrução através da teletela de uma representante do partido. O passado, refletia Winston, não tinha apenas sido alterado, mas destruído. Pois como se poderia determinar até o fato mais óbvio quando não existia registro dele? E assim, o partido se tornara o dono da verdade, pois só o que ele dizia era permitido existir nos registros históricos. Já em seu trabalho, a tarefa de Winston era de alterar, ou como diziam, retificar, ocorridos publicados nos registros da história, e depois descartar os vestígios do registro anterior,
Esse documento, agora invalidado e substituído, era sempre num dos buracos da memória lançados, que eram aberturas nas paredes em todo lugar no edifício, que ao receber os papéis para descarte, fazia-os cair numa fornalha central e serem extinguidos. Um exemplo de como o partido reescrevia a história foi que, no Times de 17 de março, no seu discurso, o grande irmão tinha previsto que o fronte no sul da Índia permaneceria calmo e com uma ofensiva eurasiana que ocorreria em breve no norte da África. Ocorreu, no entanto, que a Eurásia lançara sua ofensiva no sul da Índia e o norte da África é que tinha estado em paz. Winston teria então de reescrever o parágrafo do discurso do grande irmão, de forma a fazê-lo prever o que de fato tinha acontecido. Não era a realidade que mudava, mas a descrição da realidade que era alterada para caber nos planos e pretensões do grande irmão. Até apareceu um certo personagem político no Brasil que fez inúmeros discursos de que tinha em seu governo tirado tantos milhões de pessoas da pobreza. Daí, ao se verificar, não foi que uma certa classe de pobres passaram a subir de vida. A realidade dela não mudou, mas foi que os índices numéricos quanto ao valor de renda, que classificava-os como na margem da pobreza, foram alterados. Se quem ganhasse até X valor era considerado pobre, com a alteração, X valor passou a ser classificado renda de classe média, e abaixo desse X valor é que seria, dali em diante, classe pobre. Logo, não houve mudança na vida ou renda dessas pessoas, mas apenas uma forma diferente de descrever os dados. O que agora se chamava classe média continuava no mesmo patamar real de vida, passando as mesmas dificuldades financeiras. Todavia, com essa mágica estatística, foi possível reescrever a história e afirmar que tantos milhões tinham melhorado de vida em tal governo e subido para a classe média. E tudo não passava de gráficos e números que os Winston da vida real tinham sido orientados a retificar. E não era só isso. Livros também eram recolhidos e reescritos e, no final das contas, nada no departamento de registro contava ou continha mais a verdade. Tudo era falsificação e mentira. A maior parte das coisas ali, Winston sabia, não tinha mais qualquer conexão com o mundo real. Tudo no Ministério da Verdade se resumia a criar mentiras, a reproduzir os princípios do sócio, que era o pensamento ou percepção inerente ao partido. Traduzido no lema, guerra é paz. Liberdade é escravidão e ignorância é força, que significa a total inversão dos valores e tratar as coisas pelo seu contrário, pelo seu avesso. E com isso provocar o que, em termos meus, citando eu, Olavo de Carvalho, a demolição das consciências, que consiste nisso, no feito de se criar tantas contradições que o próprio discernimento moral fica impossível diante da confusão de termos onde o bem ganha a significação de mal e o mal de bem, e depois o inverso disso. Tudo isso desintegra a capacidade cognitiva e, junto com ela, a consciência moral. E no contexto em que isso se aplica a Winston Smith e ao Ministério da Verdade, era isso que o partido e o grande irmão estavam a fazer, elaborar uma engenharia da dissonância cognitiva. E isso é passível ainda de aprofundar-se, se quisermos, e ir para o tema da paralaxe cognitiva, também de Olavo de Carvalho, onde significados e finalidades são criados e conduzidos em simultâneos para ambas coisas, teoria e prática, promoverem a mesma construção da realidade. Em uma explicação simples, significa criar um pensamento fora da realidade, que não corresponda a um fato do mundo real, e ao mesmo tempo criar também um ato ou ação que corresponda a esse pensamento, mas que esteja também, por conseguinte, fora da realidade. Teoria e prática, pensamento e ação, estando ambos desconectados da realidade. Mas de volta ao trabalho de Winston Smith, Ampleforth e de Tillotson, e outros que atuavam no departamento do Ministério da Verdade, havia também a atribuição de cuidar do que relacionasse ao processo de despessoas, que era como se chamavam aqueles que o partido considerasse inimigo, normalmente acusados de crime de pensamento, e então esses rebeldes eram capturados pela polícia e simplesmente nunca mais eram vistas. E o trabalho do Ministério da Verdade era desaparecer também com todo e qualquer vestígio documental que houvesse desses indivíduos, de modo que fosse como se nunca tivessem existido.
não se acharia mais nada delas, nem documentos, registro de nomes, quaisquer tipos de cartão, conta ou ticket de qualquer lugar que tivessem frequentado. Eram todos apagados sem deixar rastros. E dali por diante tornava-se então proibido sequer mencionar o nome ou dizer que conheceu aquela pessoa, pois ela se tornara um fantasma e sua existência uma lenda. Com o tempo, tanto se esquecia dela que aqueles que conviveram com ela passavam até a duvidar das próprias lembranças e não saber se tiveram contato com elas ou se for algum sonho que tiveram. Isso se chamava despessoa. Era fazer uma pessoa deixar de ser. Ela era vaporizada. E de outra feita, outro ocorrido também se destaca. Num certo dia, no almoço na cantina, Winston foi abordado pelo camarada Simon, um especialista em novilíngua que trabalhava no departamento de pesquisa e no momento elaborava a 11ª edição do dicionário de novilíngua, que ele planejava que fosse a versão definitiva e perfeita da novilíngua. Chato e pendante, Simon resolveu sentar-se ao lado de Winston e descrever, entusiasmadamente, seu projeto no novo dicionário. Estamos levando a língua à sua forma final, disse Simon, cheio de orgulho. Quando tivermos acabado, a novilíngua será o único idioma no mundo. Cada conceito que alguma vez tenha sido necessário será expresso por uma só palavra, com seu significado rigidamente definido e todos os seus sinônimos alternativos eliminados e esquecidos. A cada ano, continuou ele com uma satisfação sádica nos olhos, teremos menos palavras e o alcance da consciência ficará sempre um pouco menor. E até o ano de 2050 não haverá um único ser humano vivo capaz de entender uma conversa se não for expressada em novilíngua. E a revolução então estará completa quando isso acontecer. Cínico e deslocado, mas era isso que a ideologia do partido causava às pessoas e ainda assim fazia-as pensar que estavam todas num grande coletivo esforço para atingir aquilo que o grande irmão sempre repetia: uma vida nova e feliz para todos. Mas quanto à questão da novilíngua, você reparou que no nosso mundo real é exato o que está a ser trabalhado com a tal linguagem neutra? Observe como desde 2019, principalmente, a Europa, Estados Unidos, América Latina, Brasil e outros lugares se esforçam os ativistas progressistas para fazer-se aprovar judicialmente a adoção de expressões e palavras que representem a justiça social de gênero. No Brasil se substitui palavras terminadas em O ou A por X, E ou algo desse nível, supostamente para que todos sejam incluídos e representados por intermédio da fala. Mas, na verdade, só um mecanismo de deturpação da linguagem por uma ação de engenharia social. É isso que se trata. E ano a ano, a pretensão de destruir a língua e idioma vai sendo implementada. E quem sabe, fazendo um paralelo com o livro, até 2050 ninguém consiga mais se comunicar senão pelo novilíngua da linguagem neutra. E Winston refletia, voltando aqui ao personagem da história, que o partido, por mais que tiranizava a todos daquele modo, só poderia ser derrotado se as massas, os chamados proletas, reagissem contra aquilo. E esses só reagiriam se fossem conscientizados. Os proletas eram 85% da população. E se rebelassem contra aquele sistema, não teria como o partido controlar tanta gente assim. Ele não tinha soldados nem estrutura o suficiente. Caso contrário, cedo ou tarde, todos eles cairiam numa insanidade irreversível e morreriam sem nunca terem vivido de verdade. Mas Winston também pensava: como uma massa tão grande de gente podia ter se deixado ficar naquele estado e condição de total sujeição? E a resposta ele mesmo sabia. Estava nas histórias que eram contadas às pessoas desde criança, pelos livros que eram dados a elas para ler desde antes da Revolução, e que aos poucos foi moldando o pensamento delas até o estado de completa passividade e aceitação. E desde até onde Winston podia se lembrar, era dito a todos que o mundo era um lugar miserável, onde ninguém tinha o suficiente para comer. As pessoas tinham de trabalhar 12 horas por dia, e ainda assim eram terrivelmente pobres. Mas havia uma classe de homens ricos com casas grandes e bonitas, que eram chamados os capitalistas, e tudo o que tinham eram porque os pobres trabalhavam para eles. Os capitalistas eram donos de todas as coisas no mundo, e todo mundo era escravo deles.
Eles possuíam as terras, as casas, as fábricas e todo o dinheiro. E se alguém os desobedecia, eles a mandavam embora do emprego e ela morria de fome. O chefe de todos os capitalistas era chamado de rei, e ao lado dele estavam um sacerdote e outras classes igualmente perigosas. E a conclusão era que somente quando o grande irmão expurgou esse tipo de gente dali foi que o povo foi então libertado. E ao menos em Oceania puderam experimentar a igualdade e a justiça social. E essa era a sentença de todos ali, de olhar a realidade, mas negá-la. Na prática ainda viviam com fome, pobres, escravizados, mas eram forçados pelo grande irmão a negar isso. O óbvio e o verdadeiro não podia ser defendidos. Pensou isto em sua mente, buscando registrar também isso em seu diário. E olhando assim, vou dizer eu e não Winston, que fiquei com a impressão de que eu já vi isso ocorrer no Brasil. De uma multidão de milhares saírem às ruas de verde e amarelo em toda a parte do país, e os veículos de mídia oficiais repetir a exaustão que nas ruas não tinham ninguém, ou que não passavam de 1 ou 2 centenas. E mesmo que essas mesmas multidões gritavam o nome de um político do país, o então presidente Jair Bolsonaro, e o chamavam de mito, contra todos esses fatos da realidade, os institutos de pesquisa e um consórcio de mídia dizia que o índice de rejeição dessa pessoa, de Bolsonaro, batia recordes. Ou seja, o povo gritava e aplaudia seu nome nas ruas, mas não o queriam como presidente. Faz sentido isso? Claro que não, mas esse é o mundo do grande irmão e de seu partido. A realidade paralela e distópica de 1984 orwelliano. E Winston queria se livrar dessa manipulação mental. E estabeleceu que lutaria para preservar a verdade dentro de si. E para tal concebeu a seguinte fórmula. Liberdade é ser livre para dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Se isso estiver garantido, pensou ele, todo o resto é consequência. E tudo que Winston queria e o que o partido lutava para não deixar que ele e ninguém mais tivesse era o que o dicionário Novilíngua chamava de vida própria. O partido rotulava tal pessoa que quisesse ter isso de excêntrico e individualista. Querer ter um tempo livre, andar sozinho por onde quiser ou sentar-se em algum lugar a sós com os próprios pensamentos era assinar sua sentença. Mesmo nos dias ou horas que não estivesse trabalhando, a pessoa tinha de estar ocupando-se no centro comunitário, cercado de outros camaradas, fingindo gostar das conversas e assuntos forçados sobre a nova vitória contra a Eurásia ou Lestásia, ou rasgando-se de elogios ao grande irmão. Enfim, era um absurdo que alguém optasse por ficar a sós consigo mesmo. Mas depois de tudo isso, Winston se aproximou de uma jovem integrante do partido chamada Júlia, e por iniciativa dela mesma, um dia no corredor do ministério onde também trabalhava, fingiu ter tropeçado e caído, e quando Winston a ajudou a levantar-se, ela deslizou um bilhete de papel para a mão dele, onde manifestava o interesse dela em Winston. Algumas semanas depois, e tendo superado inúmeras barreiras, conseguiram se encontrar sós num lugar ermo e distante dali. Desde então passaram a ficar juntos e a se ver aonde e como era possível, e a cada vez eram tomados do pavor que seriam descobertos pelo partido. Sentimentos não eram permitidos em Oceania. Relações de afeto, demonstrações de carinho, atos sexuais que não fossem entre marido e mulher, com a finalidade de procriar, também não eram permitidos. A pena para essas infrações era execução sumária. Winston, no entanto, ponderou que o risco valia a pena, pois até então tinha vivido sob as regras e cláusulas que o grande irmão determinara, mas até ali a vida feliz que o partido prometia nunca chegou para ele e nem para ninguém ali. Pois de agora, ele aproveitaria aqueles momentos com Júlia para ter uma fração que fosse do que poderia assemelhar-se a uma vida normal no mundo normal. Winston e Júlia passaram então a se encontrar cada vez com mais regularidade. Ele havia alugado um quartozinho discreto em cima de uma lojinha de antiguidades na periferia, onde viviam os proletas. A mesma loja onde ele tinha comprado a caderneta que então fizera de seu diário. A loja e o quarto em cima pertencia a Chamington, um senhor discreto que gostava de colecionar coisas antigas da época antes da Revolução. Mas o mais surpreendente foi que, durante aqueles dias,
Um alto poço do partido, o homem que dirigia a sessão do Dia do Ódio, procurou Winston nos corredores do ministério. E no seu tom polido e direto escreveu num papel seu endereço e pediu que Smith fosse à sua casa para pegar com ele um novo dicionário de nova língua que acabara de ser produzido. Na hora, Winston não achou que tivesse a ver de fato com um novo dicionário, mas com algum tipo de armadilha que O'Brien tinha tramado sobre as ordens do partido. Certamente a polícia do pensamento tinha descoberto seu caso com Julia e queria puni-los de alguma forma que não fosse levá-los para o Ministério do Amor, como era de praxe, onde, se sabia, eram feitos os interrogatórios e torturas com os culpados de algum crime. Mas não se tratava disso. Ao chegar na casa de O'Brien, ele foi recebido com cortesia e levado a um ambiente da casa onde a teletela estava desligada. Membros superiores do partido podiam desligar a teletela por meia hora, pelo menos. Winston, temeroso, revelou a O'Brien que tudo o que dizia e fazia para o partido era fingimento. Ele detestava o partido. E, para piorar, estava tendo um caso conjugal com Julia, também funcionária do Ministério da Verdade. Mas, para a surpresa de Winston e de Julia, O'Brien se serviu de uma taça de vinho, que também deu ao casal, e brindou, saudando Emanuel Goldstein, a quem chamou de nosso verdadeiro líder. O'Brien comunicou ao casal que ele fazia parte da Resistência, uma organização subterrânea dedicada a destruir o partido e destituir o grande irmão e acabar com aquele governo tirano. Agora vocês fazem parte disso, disse a eles O'Brien. Vocês receberão ordens e terão de obedecer mesmo sem saber por quê. Vou enviar-lhes um livro no qual aprenderão a verdadeira natureza da nossa sociedade e como vamos destruir o governo tirano do grande irmão. E Winston, como dito por O'Brien, recebeu o livro preto. Era um compilado das ideias de Goldstein e explicava a formatação do mundo como foi e como era naquele momento. Falava dos blocos de poder eurasiano, lestasiano e da Oceania, seus limites físicos, suas condições econômicas e a estrutura deles. Em suma, quaisquer dos 3 superestados tinham as mesmas condições gerais de administração e de escassez. Isso porque todas foram fundadas sob as mesmas promessas de acabar com a fome, com as doenças e promover a igualdade e justiça social. Mas, ao fim, o progresso científico e tecnológico que cada governo prometia só gerou empobrecimento, opressão e controle. E, no resultado geral, o mundo se tornara mais primitivo, tal como nunca tinha sido antes. No início, descreve o livro preto da Fraternidade de Goldstein, manter as massas emburrecidas e na pobreza era uma estratégia para o controle social delas, para mantê-las sob custódia psicológica do Estado e dependentes financeiramente da caridade do governo. Mas quando o capitalismo definitivamente foi colapsado, pois não havia indústria para trabalhar nem mão de obra capacitada, toda a estrutura social veio a desfalecer-se. Não tinha como manter a roda da economia girando. E o mundo, então, chegou àquele estado de absoluto caos e escassez. Concomitante a isso, o modo que o governo encontrou de manter o controle sobre as massas que ficavam cada vez mais rebeladas pela fome e pela privação de remédios ou bens essenciais foi de dominar a mente delas, tirar sua inteligência e lavar seus cérebros para que não fossem mais capazes de pensar. E quando um se sobressaía e demonstrasse potencial intelectual, era rapidamente separado e vaporizado. Virava uma despessoa. A fragmentação da inteligência, de certo, ainda Goldstein através de seu livro preto, se tornara então uma questão fundamental para o partido. Era seu último bastião de defesa para não sucumbir de vez e desmoronar. Por isso fazia de tudo para manter essa demanda psíquica sobre as pessoas. E para isso, o duplo pensar e a nova língua eram suas ferramentas primordiais. Sem elas, o domínio das massas não seria possível. É por isso que o cientista de hoje, continuava a ler Winston Smith, é uma mistura de psicólogo e ditador. Ele se ocupa em pesquisar e desenvolver técnicas e meios para descortinar a mente humana e controlá-la, descobrindo até o que as pessoas pensam. E por esse motivo, o Ministério da Paz usa de todos os recursos para promover nas suas estações de pesquisa no Brasil e na Austrália e em lugares da Antártida, para produzir e desenvolver drogas, terapias ou hipnoses para manipulação e controle mental. Assim, Oceania, Lestásia, Eurásia, cada uma delas é um universo paralelo dentro do qual toda perversão do pensamento pode ser praticada em segurança.
E seus líderes podem distorcer a realidade no formato que bem escolherem, criando uma atmosfera mental e específica que ninguém na sociedade seja mais capaz de reagir, não importa o quanto estivessem com fome, com sede, sem roupas ou sem abrigo, pois sob a lavagem cerebral do partido, cada um estava a travar uma guerra contra si mesmo, tentando conter todos os seus instintos naturais e biológicos e amordaçar as suas ideias e pensamentos, até quem sabe um dia chegar ao ponto de conseguir parar de pensar. E Winston, agora relendo o livro junto com Julia, no quarto alugado do Sr. Sherrington, abria seus olhos e descobrira que tudo que desconfiava era verdade. Que o grande irmão era um símbolo criado pelo partido para estabelecer o poder e controle sobre a consciência das massas. E tudo aquilo era tão denso e opressivo que, embora não houvessem leis em Oceania, qualquer coisa podia ser considerado crime, pois onde não há termos concretos definindo o certo e o errado, tudo pode ser uma ou outra coisa, a gosto daquele que está no poder ou hierarquia naquele momento ou situação. E as pessoas nunca saberão se as atitudes de hoje, ou as palavras de agora há pouco, poderão ser consideradas erradas amanhã ou logo mais tarde. O que cria uma ruptura tão brusca da mente para com a realidade que a pessoa pode ser levada à insanidade completa. Em novilíngua, esse processo se chama preto-branco. E significa a pessoa ser submetida a tal grau de dissonância que ela seja levada não apenas a dizer que preto é branco, mas a acreditar que preto é branco. E, em sequência, deixar de lembrar que algum dia ela acreditou que preto não era branco. E isso exige uma alteração tão profunda e contínua na sua estrutura psicológica que seu sistema de ordenação das ideias pode vir a sofrer danos permanentes e a mente romper definitivamente com a realidade. E aqueles, porém, que sobrevivem ao processo passam para o estado mental que o partido chama de duplo pensar, que é a capacidade de manter simultaneamente no cérebro duas crenças opostas e contraditórias acerca de uma mesma coisa. O preto é preto e o branco é branco, mas preto é branco tanto quanto branco não é preto, e vice-versa. Em outros termos, é contar mentiras deliberadas enquanto se acredita genuinamente nelas. Pois, não obstante, os efeitos do duplo pensar é de criar um sistema amplo de fraude mental, em que os dominados não apenas assim o sejam, mas também passem a querer, desejar ou a gostar de serem dominados. É o estado definitivo de servidão voluntária. Como diz o partido, ignorância é força. Mas, como eles já sabiam, um dia eles seriam pegos e o sonho e a aventura se desvaria. E ainda no quartinho alugado, após Winston e Julia terem acordado, uma voz da parede bradou de repente, dando-lhe ordens para que ficassem imóveis no centro do quarto. Eles estavam cercados e por toda parte guardas da polícia do pensamento vinham capturá-los. Um grande vidro então se partiu, e o que antes era um grande quadro na parede se revelou uma assustadora teletela. O tempo todo eles foram vigiados. O grande irmão estava de olho neles. Levado então a uma cela num porão sujo nos recônditos do Ministério do Amor, lá foi espancado, torturado e deixado no frio com fome no relento. Ele fora enganado e traído. E talvez essa fosse a dor pior que aquela que os socos e pontapés dos guardas lhe causavam. O velho da loja, Hamilton, o havia espionado o tempo todo. Ele era um agente oficial da polícia do pensamento, usara até um disfarce e nem velho ele era. Seu cabelo branco, corpo encurvado e rugas eram tudo maquiagem e truque para enganar Winston. E, igualmente a um golpe em sua alma, deu também O'Brien. Ele agora comandava os guardas que espancavam Winston e demonstrava um ar sádico de contentamento por tê-lo ludibriado o pobre Smith. Numa dessas sessões de espancamento, Winston foi posto numa cadeira com um tipo de luz apontada em seu rosto, e diante dele um homem de avental branco. Eles estavam na sala 101, e ali, por vezes seguidas, dia após dia, Winston era tirado da cela, torturado e devolvido de novo à cela, mental e fisicamente desolado. O passado existe, Winston? Interpelava O'Brien, dando-lhe choques elétricos como parte do interrogatório. Sim, não, quero dizer... Winston não sabia o que O'Brien queria que ele respondesse. Se o passado existe, se é que existe, de fato, aonde ele está? Insistiu O'Brien.
Nos registros, o passado existe nos registros, está escrito nos registros, falou o prisioneiro completamente atordoado. O passado está na mente, nas memórias humanas, completou ele. Muito bem. E se o partido controla todos os registros e controla todas as memórias, então nós controlamos o passado. Isso está certo para você, Winston? Falou O'Brien aumentando o tom. E juntando seu resquício de forças, Winston se opôs, respondendo que o partido podia controlar os registros, mas não podia impedir das pessoas se lembrarem das coisas. E se elas se lembravam, é porque existiram essas coisas. Por mais que os registros dissessem o contrário, a realidade não era o que estava nos registros, mas na memória das pessoas. A realidade, Smith, explicou O'Brien, retomando o ar professoral como se fosse um caridoso adulto ensinando uma criança. A realidade não é algo objetivo como você pensa. Ela não é externa nem autoevidente. Ela não está naquilo que você vê, mas no que você acredita. E você acredita em algo, aquilo se torna sua verdade pessoal. E por isso, Smith, aquilo é real para você. E aqui é que está aquilo que você acredita, não partiu de você mesmo. Está ouvindo, Smith? Não foi sua mente quem concebeu, foi o partido que te fez acreditar naquela coisa ou naquele fato. Daí aquilo que as pessoas chamam de verdade e de realidade é o partido que quer que elas pensam e sintam. No fim, a verdade é aquilo que o partido quer que seja. E ninguém pode ver a realidade senão pelos olhos do partido. Submissão, Winston! Bradou O'Brien com uma expressão mista de raiva e insanidade. Submeta-se, se não quiser ser destruído. Completou, voltando-se aos modos polidos e controlados. Estendeu então a mão esquerda à frente de Winston, com o polegar escondido e 4 dedos esticados. Quantos dedos estou estendendo? Perguntou. 4, respondeu Smith. E se o partido disser que não são 4, mas 5? Então, quantos são? 4, voltou a responder Winston. O'Brien apertou um botão do aparelho conectado por fios e agulhas a Winston e ele recebeu uma vigorosa descarga elétrica. O suor brotou instantaneamente sobre o corpo de Winston. Ele estava no limite da dor. E agora, quantos dedos você vê aqui? Perguntou outra vez, mostrando os mesmos 4 dedos esticados. 4. Quantos dedos, Winston? 4. Quantos? 4. Quantos dedos, Winston? Eu vejo 4. Disse em total desfalecimento determinado Winston. A agulha subiu então, o botão acionou e um choque ainda mais violento. A carne de seu corpo parecia se descolar dos ossos. 4 dedos. 4 dedos. 4. Era tudo que saía dos lábios de Winston. Você sabe aonde você está, Winston Smith? Winston quase não escutava mais a voz de O'Brien. Parecia a ele um sussurro distante que ia aos poucos se extinguindo. Você está no Ministério do Amor e sabe o que fazemos aqui? Nós curamos as pessoas. Nós tiramos delas o mal que se aloja em suas mentes, aquilo que elas chamam de verdade. É assim que vencemos nossos inimigos. Nós os modificamos. E aquilo que antes elas tinham a convicção de que era a verdade e a realidade, nós as fazemos pensar que são heresias e acreditar que são ilusões. Esse é o nosso trabalho aqui, Smith. Nós não destruímos nossos inimigos, nós os convertemos. Nós entramos em sua mente mais profunda e a remodelamos. Nós o tornamos um dos nossos. É assim que vencemos. E O'Brien, visivelmente possuído por alguma coisa estranha que fazia seu rosto e sua voz mudar, disse mais a Winston, num tom desprezivelmente amigável. No Ministério do Amor, nós purificamos as pessoas. Nós as libertamos de suas heresias de liberdade, de verdade superior ou de realidade autoevidente. Nós deixamos elas ocas e vazias por dentro, prontas para serem e pensar da forma que o partido decidir. E depois disso, O'Brien liberou uma carga final de eletricidade que fez a mente de Winston parecer que tinha explodido. Quando deu por si, Winston estava no chão, caído, e não se lembrava de nada a não ser como se fosse um sonho vago e distante em que não se tem qualquer sentimento particular a respeito de nada. E então, O'Brien lhe perguntou,
esticando a mão para ele mais uma vez. Quantos dedos você vê aqui, Winston? Eu vejo 5 dedos, Winston respondeu. E assim está escrito: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. João 6:37. E assim encerra a análise da obra 1984, de George Orwell.